pessoal, aqui é o professor Maroni Beckman. Estou mais uma vez aqui na TV Educação, no programa Hashtag Fique em Casa Aprendendo, para mais uma aula de matemática, né? Então, hoje é uma aula de geometria analítica, né, para os alunos da terceira série, tá? Lembrando que geometria analítica é aquela parte da matemática que une, né, dois ramos da matemática, que é a álgebra e a geometria, né? Para cá, na geometria analítica, os elementos geométricos, como uma reta, uma circunferência, uma parábola, elas vão ser representadas por equações, tá? Então você tem a circunferência e você tem a equação da circunferência, um elemento da álgebra e um elemento da geometria. Então a parte da matemática que tem essa função de representar algebricamente as estruturas geométricas é a geometria analítica. Tá? Começamos já esse assunto falando do estudo do ponto, né? Na aula passada a gente falou do ponto, do plano cartesiano. O ponto pode ser representado por um par ordenado, não é isso? Nós fizemos isso na aula passada, tá? Então vamos dar continuidade a esse capítulo referente ao estudo do ponto. Okay? Hoje a gente vai ver distância entre dois pontos. Como é que eu posso calcular a distância entre dois pontos que estão inseridos no plano cartesiano? Tá? Vou mostrar uma fórmula para vocês que permite calcular essa distância, né? E como fazer, né? Como aplicar essa fórmula, ok? Então, vem comigo. Olha só, veja que eu tenho aqui no meu plano cartesiano um ponto A e um ponto B, tá? Ponto A de coordenada XA, YA, né? Cada ponto é representado por um par ordenado, a gente sabe disso. E eu tenho o ponto B de coordenada XB, YB. O que a gente vai fazer aqui, turminha, é encontrar uma fórmula para calcular essa distância, né? Distância de A até B. Tá? Como é que eu faço para calcular essa distância de A até B? Tá? E a gente vai ver que a gente vai conseguir encontrar essa fórmula usando o teorema de Pitágoras. Tá? Então vamos ver como é que a gente pode fazer isso. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é fechar aqui um triângulo, né? Fechar aqui um triângulo, prosseguir aqui com essa reta e encontrar aqui um ângulo de 90 graus. Tá? Então perceba aqui que você já tem aqui um triângulo, né? Um triângulo retângulo, tá? Que é aquele triângulo que tem um ângulo de 90. Beleza? Então, analisando esse triângulo aqui, retângulo, essa distância de A até B é como se fosse a minha hipotenusa, né? E de A até C e de B até C são os catetos, tá? Mas como é que eu poderia representar essa distância de A para C e como é que eu poderia representar essa distância de B para C? Olha só, turma, veja bem. Vamos botar uma situação. Imagine que esse XB fosse 12 e esse XA fosse 5. Tá? Imagine uma régua, né, que aqui fosse os 5 centímetros e os 12 centímetros. Ora, qual seria então essa distância de A até B? Ora, seria 7, né, turma? Porque se aqui é 5 e aqui é 12, essa distância é 7. Bastaria você fazer o quê? Subtrair o 12 pelo 5. Ora, então eu posso dizer que essa distância do ponto A até o ponto C, você pode representar por XB menos o x do A. Certo? E o mesmo raciocínio você pode utilizar para encontrar o outro cateto, né? Certo? Veja, se aqui nós temos aqui o y do ponto B e aqui eu tenho o y do ponto A. Né? Imagine que esse y do ponto B fosse 11 e o y do ponto A fosse 3. Ora, qual é a distância de 3 para 11? Qual é a diferença? Seria 8, né? Você subtrataria o 11 pelo 3. Ora, de forma semelhante com o que nós fizemos com os outros catetos, eu posso dizer que essa distância aqui é YB menos YA. Certo? Então, essa distância aqui de A para C vai ser o YB menos o YA. Então, nós temos aqui, ó, se você perceber bem, um triângulo retângulo, né? Tá? E o triângulo retângulo, a primeira coisa que a gente lembra, né, é o teorema de Pitágoras. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar o teorema de Pitágoras. Qual é o objetivo daqui? É você encontrar uma fórmula que faça com que eu encontre a distância do ponto A para um ponto B. Tá? Então, veja bem, eu vou aplicar Pitágoras, teorema de Pitágoras, no triângulo ABC. Certo? Teorema de Pitágoras
no nosso triângulo aí ABC, certo? Como é que mesmo o teorema de Pitágoras? O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, né? Conteúdo que a gente precisa estudar lá no 9º ano, tá? Então, como a hipotenusa é a distância de A para B, eu posso dizer que a distância de A para B elevado ao quadrado vai ser igual ao quadrado da soma dos catetos, ou seja, xb menos o x do A ao quadrado mais o yb menos o ya ao quadrado. Certo, turma? Beleza? Mas o que a gente pode, o que acontece? Como é que a potência passa de um lado para o outro da igualdade? Passa na forma de raiz, né? Então eu posso dizer que a distância do ponto A para o ponto B vai ser igual a raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado mais o yb menos o ya ao quadrado. Certo, turma? Então aqui você tem uma fórmula, tá, que permite que você calcule a distância do ponto A ao ponto B utilizando as coordenadas desse ponto, tá? Então essa é a fórmula que calcula a distância entre dois pontos, ok? Vamos, através do exemplo, aplicar essa fórmula, tá? Botei aqui uma situação, dados os pontos A de coordenada 2, 4, ponto B de coordenada 5, 5, o ponto C de coordenada menos 1 e 2, menos 2, e o ponto D de coordenada menos 4 e 2. Vamos calcular a distância do ponto A para o ponto B, certo? Então, vamos colocar aqui a fórmula, né? Distância do ponto A para o ponto B vai ser igual a raiz quadrada do x do ponto B menos o x do ponto A ao quadrado, mais o y do ponto B menos o y do ponto A elevado ao quadrado, tá? Essa é a fórmula, certo? Aconselho vocês, toda vez que vocês forem fazer, repita a fórmula. É uma maneira de você memorizar, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos substituir, ó. Quem é o x do ponto B? É 5. Quem é o 5? Quem é o x do ponto A? É 2. Tá? Então, vamos substituir aqui, ó. Ah, professor, posso começar com o A e depois com o B? Pode. Por quê, pessoal? Como aqui a diferença entre as abscissas ao quadrado, o resultado vai ser sempre o mesmo, tá? Mas vamos começar com o B. Então, a distância do ponto A para o ponto B vai ser igual a raiz quadrada, x do ponto B, 5, x do ponto A, 2, ele é negativo, vai ficar negativo aqui por causa do sinal da fórmula, mais o y do ponto B, que é 5, menos o y do ponto A, que é 4. Isso aqui elevado ao quadrado. Ok? Então, vamos fazer aqui as contas. Olha só, nós temos aqui 5 menos 2 dá 3, fica 3 ao quadrado, mais 5 menos 4 é 1, fica 1 ao quadrado. Ok? Então, nós temos o quê? 3 ao quadrado é 9, 1 ao quadrado é 1. Ou seja, a distância do ponto A para o ponto B vai ser igual a raiz quadrada de 10. Como 10 não tem raiz exata, né? É um número irracional, você pode deixar dessa forma mesmo. Tá? Então, a distância de A até B é representada por esse número aqui. Tá? A distância do ponto A até o ponto B no plano cartesiano. Tá? Vamos fazer, pessoal, agora a distância do ponto C para o ponto D. Tá? Então, vamos botar aqui a fórmula. Distância do ponto C para o ponto D. Certo? Então, vai ser o x do ponto D menos o x do ponto C ao quadrado, mais o y do ponto D menos o y do ponto C elevado ao quadrado. Tá? Só você lembrar que é a diferença dos dois valores de x ao quadrado mais a diferença dos dois valores de y ao quadrado. Certo? Então, vamos substituir os valores aqui. Tá? Então, agora eu quero calcular a distância do ponto C para o ponto D. Tá? Essas são as minhas coordenadas. Então,
vamos aqui. Distância do ponto C para o ponto D vai ser igual a raiz quadrada. Ó, x do ponto D é menos 4. Pessoal, agora muita atenção. O x do ponto C é menos 1. Aí eu quero que vocês prestem bem atenção, porque é o seguinte. Você tem o menos da fórmula com o menos do número. Tá? Se o número for negativo, ele vem para cá positivo. Porque aí vai existir o confronto do sinal da fórmula com o sinal do número. A gente sabe que menos com menos dá mais. Tá? Então, muita atenção quando o termo que você for trazer for negativo. Certo? Porque vai ter o confronto dos dois sinais. Então, vai ficar menos 4 mais 1, pessoal, ao quadrado. Pessoal, mas aqui não ficou. Não ficou porque esse termo é positivo, né? Esse termo aqui era positivo. Então, o menos da fórmula com o mais do número fica o menos da fórmula mesmo. O menos prevalece. Mas quando você traz o número negativo, o menos com menos vai dar mais. Tá? Bom, mas agora os valores de y. Ó, 2... menos o menos 2. Então, fica 2 mais 2 elevado ao quadrado. Certo? Então, tem esse detalhe que a gente tem que prestar bem atenção. Vamos resolver agora aqui. Ó, menos 4 mais 1 dá menos 3. Menos 3 ao quadrado. Mais 2 mais 2 dá 4. Fica 4 ao quadrado. Certo? Vamos resolver agora essas operações. Aqui vai ser igual a 9. Lembrando que todo número elevado ao expoente par, o resultado é positivo, né? Matemática básica, né? Mais 16. Então, aqui vai ser igual a raiz quadrada de 25. Ora, e a raiz quadrada de 25 é 5. Aqui já deu um número exato, né? Então, a distância do ponto C até a distância do ponto D é igual a 5 unidades. Ok? Bom, vamos fazer mais agora a distância, fazer mais um exemplo aí, a distância do ponto A. Agora eu quero a distância do ponto A para o ponto C. Tá? Vamos colocar aqui a formulazinha. Distância do ponto A para o ponto C vai ser igual a quem? Raiz quadrada do x do ponto C menos o x do ponto A ao quadrado, mais o y do ponto C menos o y do ponto A ao quadrado. Se você quiser inverter, começar com A, não tem problema. Se eu quiser, ao invés de colocar xc menos xa, eu colocar xa menos xc, isso não vai interferir no resultado. Certinho? Então, vamos substituir os valores. Distância do ponto A para o ponto C vai ser igual. X do ponto C é menos 1. O x do ponto A é 2. Aí fica menos 2 mesmo. Ao quadrado. Mais x do ponto C é menos 2. Y do ponto A é menos 4. É 4, vem menos 4. Ao quadrado. Certo? Então, menos 1, menos 2 ao quadrado, menos 2, menos 4 ao quadrado. Vou fazer aqui as continhas, né? Vou ter aqui menos 3 ao quadrado, mais o menos 6 ao quadrado. Ok? Então, nós vamos ter o quê? A distância do ponto A para o ponto C vai ser igual a 9, né? Mais 36. Ok? 9 mais 36 dá 45. 45 ele não tem raiz exata, né? Mas se você fatorar o 45, né? Lembrando lá da radiciação, o 45 é a mesma coisa de 3 ao quadrado vezes 5. Não é verdade? Se você fizer aquela fatoração com os números primos, você vai encontrar que o 45 é 3 ao quadrado vezes 5. E esse 3 sai, né? Porque está ao quadrado. Então, você pode dizer que a distância do ponto A para o ponto C vai ser igual a 3 raiz de 5. Matemática gosta de usar esses números nessa forma de radical. Ok, turma? Então, aplicamos aí a forma. Vamos fazer aqui mais um exemplo. Um exemplo 2, um exercício. Tá? De distância de 2 pontos. Vou apagar aqui.
para que a gente tenha espaço para resolver o exemplo 2. Ok, turma? Então, o exemplo 2 já é um exemplozinho contextualizado, né? Vamos dar uma olhada nesse exercício aqui. Olha só, o centro de uma circunferência é o ponto P de coordenada menos 1 e 3. Sabendo que, aliás, ponto C, desculpe, de coordenada menos 1 e 3. Sabendo que o ponto P de coordenada 2 e 5 pertence à circunferência, ele quer saber o valor do raio. Olha só, pessoal. Então, veja bem a situação. Eu tenho aqui uma circunferência, né? Tá? A circunferência é essa linha aqui. E aí você tem o centro da circunferência. Ele falou do centro da circunferência. É o ponto C de coordenada menos 1 e 3. Certo? E aqui, no caso, ele falou que existe um ponto P. Tá? Vou colocar aqui, pertence à circunferência, né? Está na linha. A circunferência é essa linha aqui, ó. Então, eu tenho o ponto P de coordenada 2 e 5. Certo? Pessoal, ele quer saber o raio da circunferência. Professor, mas a gente está falando de distância entre dois pontos. Né? Se eu já vi com o raio da circunferência, é que nesse caso a distância entre dois pontos está contextualizado. O que é a distância entre esses dois pontos? É justamente o raio da circunferência. Né? O que é o raio da circunferência? Lembrando lá da geometria plana, o raio da circunferência é esse ponto, esse segmento de reta que vai do centro até qualquer ponto da circunferência, né? Esse aqui é o raio. Então, nesse caso, o raio da circunferência é a distância do ponto C para o ponto P. Tá? Então, para que eu possa calcular a distância, o raio, basta eu calcular a distância entre o ponto C e o ponto P, e ele me deu aí os valores, né? Então, o raio vai ser igual à distância entre o ponto C e o ponto P. Vamos colocar aqui a fórmula. X do ponto P menos o x do ponto C ao quadrado, mais o y do ponto P menos o y do ponto C ao quadrado. A nossa fórmula aí que a gente deduziu no começo da aula. Então, a distância do ponto C para o ponto P vai ser igual a quem? 5 menos 3, aliás, desculpa, 2. Aqui vai dar mais 1, não é isso? 2 mais 1 ao quadrado, mais 5 menos 3 ao quadrado. Ok? Então, nós vamos ter aqui, fazendo aqui essas continhas, eu vou ter 3 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, não é isso? Certo? 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, a distância do ponto C para o ponto P vai ser igual, 3 ao quadrado é 9 e 2 ao quadrado é 4. É isso? Então, eu tenho que a distância do ponto C para o ponto P é igual a raiz quadrada de 13. 13 é um número também que ele não possui uma raiz quadrada exata, né? Ele é um número irracional. E não dá para fazer com 13 a mesma coisa que eu fiz com 45, né? Porque o 13 é um número primo. Tá? Então não dá para você escrever o 13 dessa forma aqui. Beleza? Então você pode deixar dessa forma mesmo. Então, pessoal, qual é a resposta? Qual é o raio? Tá? Essa distância entre dois pontos é o raio da circunferência. Então, o raio vai ser igual a raiz de 13 a alguma unidade de medida. Vamos supor que seja centímetro, mas pode ser qualquer outra unidade de medida. Então, você tem aqui o raio da circunferência. Para calcular o raio, nós precisamos de usar a distância entre dois pontos. Ok, turminha? Então, na aula de hoje, né, estudo do ponto, a gente calculou, mostrou uma fórmula, né, que permite que você calcule a distância entre dois pontos que estão inseridos no plano cartesiano. Né? A gente fez a demonstração dessa fórmula usando lá o Teorema de Pitágoras, um conteúdo que a gente estudou lá no 9º ano. Ok? Então, pratiquem exercícios, façam questões sobre isso, a prática é importante, né? E anotem suas dúvidas para tirar com o seu professor na sala. Ok? Então, já sabe, hashtag fica em casa aprendendo.